Nós pudéssemos, irmãos, por 5 segundos, ter os olhos abertos e poder mirar a guerra dos anjos do bem contra os anjos do mal, pela posse das nossas almas, nós teríamos outra perspectiva da vida. Se você Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal A Luz da Bíblia. É sempre um prazer ter você aqui, num canal que fala sobre Deus, estuda a palavra de Deus e procura fazer a vontade do assim diz o Senhor para a nossa vida. No vídeo de hoje a gente vai estar falando a respeito da mensagem urgente para o povo de Deus no tempo do fim. Para muitos pode ser balela, história da carochinha, pode ser invenção religiosa para de alguma forma ou de outra confundir e amedrontar as pessoas, mas é chegada a hora que o povo de Deus tem que entender os sinais que estão por vindo por aí. Mateus 24, versículo 38, olha o que diz assim, ó, 38, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Sabe, meu amigo e minha amiga, tem muitas coisas acontecendo no mundo ao nosso redor e a gente não tem percebido. Tem uma grande multidão que vai ser pego desprevenido, e Deus quer mostrar para você, a partir desse vídeo, uma orientação, ou mais precisamente, a advertência para que o povo de Deus possa se preparar e entender o conceito, o contexto e a época que nós estamos vivendo. Preste atenção nesse vídeo e logo mais conversamos. Se houve um tempo em que pudéssemos brincar de ser cristãos, esse tempo não é agora. Presta atenção. Deus é meu amigo, mas Ele não é meu colega de bar. Cuidado para não confundir as coisas. Tem gente que vê em Deus um carrasco, alguém que ele nem olha, que ele tem medo até de pronunciar o nome. Isso é um extremo muito perigoso. Mas tem gente também que olha Deus como se fosse um coleguinha do boteco, do bar, um colega de cerveja. Não, Ele é meu amigo, mas Ele é o meu Senhor. Não brinque com o nome de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Uma vez um cético virou para um religioso e falou o seguinte: se Deus existe, que Ele me destrua em 2 minutos. E ficou olhando para o relógio. O religioso falou assim: pode guardar o seu relógio, que os ponteiros de Deus são maiores que os seus. Não brinque com Deus. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Se nós pudéssemos, irmãos, por 5 segundos, ter os olhos abertos e poder mirar a guerra dos anjos do bem contra os anjos do mal, pela posse das nossas almas, nós teríamos outra perspectiva da vida. Você já parou para pensar que Deus tem nos alertado e mostrado a urgência da mensagem, do período que temos vivido? E se a gente entendesse a urgência, a gente trataria as coisas de forma mais séria. É muito importante a gente focar no que o pastor está dizendo, no sentido do contexto, que a gente tem deixado as coisas urgentes para depois, achando que tudo dá tempo, mas nem sempre tudo cabe dentro do planejamento que a gente faz. Se você soubesse como é que os anjos de Satanás ficam o tempo outra perspectiva da vida. Se você soubesse como é que os anjos de Satanás ficam o tempo todo, não é para pôr medo, não, é para botar responsabilidade mesmo. Não, pastor, não faça isso, não, que eu fico com medo, nem vou dormir de noite. É para não dormir mesmo. Presta atenção. Se você soubesse como os anjos de Satanás ficam ao redor, querendo uma brecha para atacar a sua alma, e como você facilita isso dependendo do ambiente que você frequenta. Se você soubesse, você teria uma outra perspectiva da vida. Não brinque. Não vá a lugar. Deus está em toda parte. Deus é onipresente. Mas a atuação dele para nos defender depende de como eu me comporto. Não se coloque em lugares
em que Deus não pode fazer muita coisa por você. Mas Deus pode fazer tudo, pastor, sim, mas você tem que se lembrar também que o amor é o maior poder do universo, mas o amor tem um ponto vulnerável, ele pode ser rejeitado. Esse é o ponto vulnerável de Deus. É incrível, Deus tem um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Não se coloque em uma posição que Deus não possa fazer nada por você. Quando o pastor fala sobre o ponto fraco de Deus, não é uma teologia apelativa, amorosa ou num contexto em que centraliza tudo no homem, mas ele está dizendo que Deus não luta contra o nosso livre-arbítrio. Nós temos a escolha de escolher servir, escolher aceitar, escolher viver na graça e sobre a proteção de Deus. Mas quando nós rejeitamos isso, Deus não pode interferir, e muitas vezes as consequências do que fizermos, andarmos ou onde estivermos, ou em outras circunstâncias, será exclusivamente por culpa e escolha nossa. O amor de Deus, o limite dele, é a minha escolha de aceitar aquele amor, porque independente disso, Deus sempre vai me amar, mas o amor de Deus nunca vai interferir na minha decisão, tanto para o bem ou para o mal. Cuidado. Pense bem, você que é jovem, Presta atenção. cuidado com os ambientes que você vá. Tenha certeza que onde você vá, você pode ver os anjos de Deus ali. Se você não puder ver os anjos de Deus ali, pelo amor de Jesus, caia fora dali. Seja inteligente. Deus não te deu a cabeça só para separar a orelha. Smart. Seja esperto. Pense. Porque um dia nós vamos poder ver a Deus face a face. E eu espero que Ele não tenha que nos dar uma repreensão como a que deu a Belsazar. Eu quero olhar nos olhos de Deus como um amigo, e não como alguém que tem medo. Eu termino esse sermão dizendo uma coisa curiosa. Eu me lembro que quando criança, meu pai trabalhava na Central do Brasil. Eu não sabia bem olhar as horas, mas eu sabia que quando apitava, tinha uma sirene alta, era mais ou menos 4h30 que eles saíam. Eu sabia que meu pai estava perto de chegar, e todo dia eu gostava de ir para o portão e esperar meu pai chegar. Mas sabe aquele dia que você apronta e que sua mãe fala assim: quando seu pai chegar você vai ver? Aquele dia não era agradável quando a sirene apitava, não. E ele tinha uma mão pesada. Agora que eu contei essa meia parte da infância, eu faço uma pergunta para você. A sirene da Central do Brasil está apitando, indicando que Jesus em breve vai chegar. Você está com vontade de ir para o portão correndo e esperá-lo? Ou você está com medo? Algo a se pensar. E aí, a sirene está apitando. Você tá com medo ou você tá louco e ansioso para ver Jesus voltar? Essas advertências, esses conselhos, essa orientação servem ou não de alerta para a gente entender que nem todo o espaço nós cabemos dentro e que a gente precisa entender o contexto das coisas e como Deus tem nos chamado, como povo de Deus, a prestar atenção na palavra do Senhor. Preste atenção nesse segundo vídeo agora, que vai tocar profundamente o seu ser e uma outra visão espiritual do tempo do fim, da oração e da consagração. Eu digo com segurança que as orações mais fervorosas que você já fez na vida foram feitas nos momentos de maior aflição. Não é verdade? É no vale da sombra da morte que nós aprendemos o que é contrição. É no vale da sombra da morte que nós aprendemos o que é dependência de Deus. É aí que nós desenvolvemos a verdadeira intimidade com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Não é para menos que o vale da sombra da morte está no centro do Salmo. Se você ler o Salmo, você vai ver que ele tem 6 declarações antes do vale da sombra da morte, e tem exatamente 6 declarações depois do vale da sombra da morte. É o centro. O primeiro lugar mencionado no Salmo são os pastos verdejantes, a nossa vida aqui sendo cuidados por Deus. O último lugar mencionado no Salmo é a casa do Senhor, na qual habitaremos para todo sempre. Bem no centro está o vale da sombra da morte. Para chegarmos ao nosso destino eterno, existe um vale da sombra da morte, mas ele tem uma função. Deus é especialista em usar as circunstâncias difíceis da vida para o nosso bem. Deus é ou não é especialista em usar situações difíceis para o nosso bem?
Eu espero que a mensagem de hoje possa ter entrado no seu coração, mostrado os conselhos de Deus, de onde nós devemos estar, o sentido da nossa vida, mais importante tudo, cada passo que dermos em direção à graça de Deus e se afastando do pecado, entendendo que nem todo o espaço o cristão deve estar e que o Senhor tem avisado o seu povo urgentemente a entender que, como nos tempos de Noé, as pessoas fazem o que querem, como querem, da forma que querem, mas ambos iremos prestar contas a Deus. E nós precisamos entender o recado, nós precisamos entender a urgência, nós precisamos entender o chamado do Senhor. Sai dela, povo meu, muda a tua vida, se converte, se entrega ao Senhor, segue os caminhos do Senhor, não os caminhos que satisfazem o seu e o meu coração. Olha o que Mateus 24, no verso 42, tem a nos dizer: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Deus tem pedido para mim e para você vigiarmos, orarmos e pedirmos discernimento do Senhor, porque virá muito tempo difícil e o povo de Deus precisa permanecer firme até a sua volta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você saiba que Deus está em todos os lugares, de todas as formas, mas cabe a mim permitir que Ele habite dentro de mim e me ajude a fazer as escolhas certas nos tempos difíceis. Que Deus te abençoe.